Queridos irmãos, graça e paz do vosso irmão Magno Alomba. É um prazer ter a participação, a presença de cada um de vocês aqui em nosso canal. Desejo aqui compartilhar essa nova programação, que é na verdade uma leitura, inclusive temos camisas personalizadas dessa nova programação, que é leitura de Atos dos Apóstolos, e assim nós entraremos em uma sequência de capítulos e versículos todas as vezes que novos vídeos vierem aqui no A Palavra de Hoje em nosso canal. Desejo que você seja alcançado pela palavra do Senhor. Será apenas uma simples narrativa, uma leitura bíblica dos primeiros capítulos até o fim do livro de Atos dos Apóstolos. Antes eu gostaria de convidá-los para que todos vocês viessem e inscrever-se nesse canal e compartilharem aqui essas mensagens maravilhosas da parte de Deus para a vida de cada um de vocês, dos seus amigos, dos seus vizinhos, parentes, enfim. Deus vos abençoe de uma forma poderosamente. Antes de darmos o início à leitura, gostaria de ler alguns fatos sobre Atos dos Apóstolos. Eu estou com a Bíblia de Estudo Esquematizada, Sociedade da Bíblia do Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, Almeida, revista e atualizada. Assim, então, nós estaremos dando continuidade e você estará recebendo diariamente a leitura de Atos dos Apóstolos, aqui no Palavra de Hoje. Fatos sobre Atos dos Apóstolos. Autor: os versículos de abertura do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos deixam claro que estes livros foram escritos pela mesma pessoa. Em Lucas capítulo 1, verso 4, e em Atos capítulo 1, verso 1 e verso de número 2. Em diversas passagens de Atos dos Apóstolos, o autor se refere a Paulo como seu companheiro de viagem, dizendo nós. Em Atos, capítulo 16, verso 10, verso 17. Capítulo 20, verso 5, 21, 18. 27, capítulo verso 1, 28 e 16. Sugerindo que o próprio autor estava entre eles. Outros livros mencionam Lucas como alguém que está associado a Paulo. Colossenses capítulo 4, verso 14. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Como era um amigo muito próximo de Paulo, Lucas escreveu a respeito dos primeiros tempos da vida da igreja de um ponto de vista único. O público-alvo do livro de Atos dos Apóstolos nos diz, nos versículos iniciais do Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos, Lucas registra que ele está escrevendo para Teófilo, que aparentemente tinha alguns privilégios por ocupar posição oficial no Império Romano. O título usado por Lucas para referir-se a Teófilo, excelentíssimo, é normalmente atribuído a pessoas que tinham alta posição dentro do governo romano. Paulo o usa para dirigir-se a Festo, governador da Judéia, e a Félix, também governador da Judéia.
também traduzido por excelentíssimo, em Atos, capítulo de número 23, verso de número 26, capítulo 24, verso 2 e 3, capítulo 26 e verso de número 25. Data. Nós sabemos, a partir das pesquisas históricas que estão disponíveis para nós, que Paulo foi martirizado entre 59 e 62 depois de Cristo, que uma feroz perseguição contra os cristãos iniciou-se sob Imperador Nero em 64 depois de Cristo, e que a cidade de Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo, visto que nenhum destes acontecimentos tão importantes é mencionado por Lucas, e que ele finaliza seu relato estando Paulo aprisionado em Roma, Atos capítulo de número 28. Muitos estudiosos acreditam que Lucas compilou Atos dos Apóstolos em sua forma final, antes da morte de Paulo. Este livro é datado de 62 depois de Cristo, ou antes. O cenário. Atos dos Apóstolos é um livro orientado geograficamente, segundo o esboço de Atos, capítulo 1, verso de número 8. Lucas nos leva da cidade de Jerusalém, na terra da Palestina, para longe, ao longo da área do mar Mediterrâneo e seus arredores. Isso nos conduz para as regiões da Síria, da Ásia Menor, das ilhas de Chipre e de Malta e, finalmente, para Roma, onde a narrativa é encerrada, estando Paulo na prisão. Quero destacar aqui para os irmãos versículos importantes que está em Atos dos Apóstolos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso de número 8. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Atos capítulo de número 2, verso de número 22. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. Atos capítulo de número 13, verso de número 38. Daremos início, então, à leitura. Essa primeira parte é apenas para aqueles que desejam conhecer um pouco mais do livro de Atos, seu autor, a narrativa, seus lugares e, assim, a conclusão deste livro. Vamos dar início à nossa leitura. Atos dos Apóstolos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando
do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amados, aqui damos o início dessa leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Daremos a finalidade e a continuidade para que os irmãos assim tenham a compreensão de que todas as coisas ditas por Cristo foi registradas pelos seus discípulos, que, inspirados pelo Espírito Santo, nos compartilharam destas maravilhas. Próximo dia, nós estaremos dando continuidade e finalizando o primeiro capítulo, dando início do verso de número 15 e finalizando no verso 26. E nós estaremos então entrando no capítulo de número 2.